Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando mais uma quinta-feira maravilhosa, dia 18 de maio. Luz e paz ao seu coração, muita alegria para a sua vida, para você aproveitar bastante essa quinta-feira. Começando mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Meus amigos, nunca é demais lembrar que as coisas simples são as mais profundas. O Senhor da vida fala conosco através da simplicidade, que é o idioma universal pelo qual o amor melhor se expressa. Muitas vezes, as grandes dificuldades que a gente enfrenta é exatamente por termos dificuldade mesmo, né? Uma certa resistência a aceitar a linguagem do amor através da simplicidade. Tem uma história para ilustrar o que eu estou falando, que eu conheço ela desde criança, daquelas histórias que de vez em quando eu compartilho aqui, né? Desde há muito tempo, e que me chamam muita atenção. A história conta que havia um homem, na época de Jesus, que ele tinha certeza que ele iria receber a visita do Cristo. E essa visita ia chegar a qualquer momento. Então, dentro de um dia, ele sabia que isso ia acontecer, ele acordou muito cedo, de madrugada, na certeza de que Jesus iria visitá-lo dentro daquele dia. E então, mais ou menos eram as 6, 7 horas da manhã, bate a porta dele. Uma pessoa maltrapilha, muito suja, praticamente um mendigo pedindo comida, porque estava com muita fome. Tinha dormido, né, de madrugada, passado frio à noite e queria alguma coisa para comer, alguma coisa que pudesse aquecer. E aí o homem foi muito bruto, né, muito ríspido. Sai daqui. Olha que loucura. Vai embora. Eu estou esperando uma visita muito especial e não posso perder tempo com você. Mas por favor, Senhor, qualquer coisa que o Senhor puder me dar já é o suficiente. Vai embora. Eu não posso perder tempo com você. E o homem baixou a cabeça e foi embora. E as horas foram se passando e ele ficando frustrado. 7 horas, 8, 9, 9 e meia, 10 horas e nada de Jesus aparecer. De repente bate na porta, ele, chegou o senhor. Aí ele, toque, toque, toque. Ele vai, abre a porta e no que abre a porta, uma mulher. Mas não era qualquer mulher. Era uma mulher de má vida, porque era assim que eram conhecidas as mulheres da noite. Era uma mulher muito conhecida que estava doente, e como ele era uma espécie de homem de referência ali na comunidade, para conselhos, até mesmo para remédios, ela foi procurá-lo para pedir ajuda. Eu preciso conversar com alguém. Eu estou enferma, eu preciso conversar, estou enferma do corpo, da alma. Agora não. Não tenho tempo para você, mulher. Estou esperando uma visita muito especial. Mas eu não vou tomar muito do seu tempo, Senhor. É só um pouquinho. Mulher, não me importunes. Vai embora, vai embora. E a mulher desesperada chorava, suplicando um pouquinho de atenção, nada mais do que isso. Vai embora, põe-te daqui para fora. E o homem assim, firme no propósito, porque Jesus ia visitá-lo. Meio-dia, 1 hora, 2, 3, 4. Acho que em algum momento desse da tarde aparece de novo um outro homem, era um malfeitor. Ele tinha acabado de sair fugido, né? Tinha feito alguma coisa errada e batia ele na porta, ele abriu. O que você quer aqui, rapaz? Eles se conheciam, né? Por favor, me ajude, me dê um conselho, algo. A polícia quer me pegar. Ele não pensou advogado, ele mesmo chamou a polícia. Falou, aqui, ó, ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui. Tá me atrapalhando? Eu vou receber uma visita especial? Poxa vida, você não só me entregou, mas nem me ouviu, nem me aconselhou. E o homem revoltado foi embora. Resumo, a noite chegou, nada de Jesus aparecendo no conceito dele, e ele muito frustrado e triste foi dormir, falando, meu Deus, puxa vida, o mestre me esqueceu. Então ele tem um sonho com Jesus. E Jesus, durante o sonho, dentro do sonho dele, olha para ele e fala, você não me recebeu hoje. Como, mestre? Eu lhe esperei o dia todo, acordei de madrugada, né? Tive que colocar até um monte de pessoas para correr, lhe esperando, e o senhor não apareceu. E aí Jesus chorava no sonho. As lágrimas corriam dos olhos do mestre Nazareno, do nosso mestre Galileu. E aí Jesus olhava e falava, meu filho, você não me entendeu.
Eu lhe procurei hoje por 3 vezes, e as 3 vezes você me mandou correr. Como assim, mestre? Logo no início do dia eu queria tomar café contigo. Então eu enviei aquele homem que estava com frio de madrugada para pedir um pouco de comida que sobrava na sua mesa e você mandou ele embora. Depois eu queria que você pudesse compartilhar comigo as coisas boas do seu coração, bons conselhos, inclusive pudesse curar algumas feridas. Então eu lhe encaminhei, né, essa mulher que era considerada de má vida, mas queria se renovar, buscando alguém que lhe estendesse a mão, ele desse, né, um apoio de carinho, mas você virou as costas, porque estava muito preocupado com as coisas que só te interessavam. Mas eu não desisti de você. Quando foi no final do dia, eu lhe enviei talvez a prova mais difícil, um homem de má vida, cheio de complicações, mas que te conhecia e te admirava, e que se você tivesse acolhido ele e o orientado, certamente ele teria diminuído a raiva, o ódio no seu coração. Mas que foi que fez você? O entregou às autoridades sem sequer fazer uma oração, para que ele entendesse o porquê dos seus erros e assim começasse o seu processo de regeneração. Então o homem baixou a cabeça triste, aborrecido, entendendo que Jesus tinha visitado ele através de cada uma das pessoas que tinha cruzado o seu caminho. Mas ele, que não entendia a linguagem do amor através da simplicidade, ele que tinha criado uma fantasia de como que Jesus tinha aparecer, sabe, exatamente como muitos fazem, talvez eu e você, esse é o problema, né? A gente cria as nossas fantasias e se as coisas não acontecem do nosso jeito, da nossa maneira, Deus não está em minha vida, não é assim? Deus não existe por aqui. E aí, por ter criado essa fantasia, ele acabou não percebendo a presença de Jesus. Olha, gente, que história mais linda. E se eu te contar que essa história não foi uma história, foi uma história real? Essa história novamente é narrada por Humberto de Campos. Essa história é uma história que acontece entre Pedro e Jesus. O apóstolo Pedro, que começava a fortalecer a sua fé. E Humberto de Campos nos conta essa história de Pedro esperando por Jesus durante um bom tempo. E foi exatamente a partir desse instante, desse acontecimento, que Pedro se prostra perante o Cristo, ao lhe pedir perdão por não entender a sua linguagem e começa a servi-lo de uma maneira muito mais intensa do que tinha começado a fazer logo no início, né, quando os dois se conheceram. Resumo da história, meus amigos. Certamente Jesus vai bater na sua porta hoje de várias maneiras. Pessoas difíceis, parentes complicados, talvez um incômodo na sua coluna, na sua perna, talvez uma dor de cabeça, talvez um animalzinho precisando de ajuda, talvez uma criança precisando de paciência ou qualquer outro tipo de situação. Não feche as portas para o Cristo, né? Deixa as portas abertas para Ele. Que a paciência, a compreensão, o carinho, que o bom ânimo, a palavra amiga e tudo mais possa ser um instrumento da simplicidade para que o amor divino possa se manifestar através de você. Tá bom? Tenha um lindo dia, bênçãos para o seu coração. Obrigado por compartilharem as pílulas do Evangelho, tanto em português, também agora em espanhol e em inglês. Só lembrando as pessoas que têm perguntado muito e que não sabem, as pílulas em espanhol e inglês, elas não são diárias, pelo menos não por enquanto, só as em português, né? Em espanhol e inglês são 2 vezes por semana em média, tá bom? Fiquem com Deus e até breve, até muito, muito breve, deixando a linguagem do amor falar através da simplicidade do seu coração.